Graça e paz. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. Hoje, nessa escola dominical, queremos falar um pouquinho sobre o que nós acreditamos como metodistas. E como metodistas, nós cremos na igreja. Glória a Deus. A gente sabe que a igreja é uma instituição criada por Deus, para que a palavra do Senhor se fizesse presente. E através dessa instituição, vidas se achegassem, vidas se transformassem, vidas sejam renovadas diante do Senhor. A gente sabe que a igreja é cheia de imperfeições, sabemos que existem pessoas e as pessoas não são perfeitas, mas é a palavra do Senhor que está neste lugar que faz a igreja ser importante para o mundo de uma forma geral. Um mundo que sofre com injustiça, que sofre com violência, com maldade, com vícios de todas as formas, que sofre com o fim da família, com o sofrimento nos relacionamentos. A igreja é um lugar importante para que pessoas saibam que ali existe um lugar de refúgio, um lugar onde, procurando, vou achar paz, orientação, oração, para que haja cura na minha vida. A gente tem que imaginar assim, muita gente fala, a igreja, não acredito na igreja, para que igreja? É mentira a igreja. E aí a gente diz que, graças a Deus, a igreja existe, porque a igreja, ela mantém-se fiel àquilo que a gente tem ouvido, àquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem de verdade conhecido de Deus. A gente não pode esquecer que ela passou por vários problemas na sua história. Vários homens e mulheres morreram por causa de Jesus e eles estavam na igreja. Várias pessoas adoraram ao Senhor na igreja. Nós vemos a igreja sofrendo retaliações durante os períodos históricos, mas ao mesmo tempo ela se mantendo fiel até hoje e firme até hoje. Muitas são as igrejas, muitas são as denominações, mas nós cremos que se ela não existisse, o nome do Senhor já teria sido esquecido. A bem-aventurança, a alegria de pertencer a uma igreja é importante. Se ela não existisse, de verdade, a boa nova não estaria sendo anunciada, não estaria sendo proclamada. Neste lugar, muitos e todos sabem disso. É um lugar de oração, é um lugar em que as pessoas entram e elas tiram o chapéu, elas se curvam, elas se ajoelham, elas reconhecem que ali é um lugar especial onde Deus está. Há uma necessidade de ter uma igreja. Não sei se você se lembra, se você já foi para o interior, mas no interior, todas as praças das menores cidades, das maiores cidades, tem sempre uma igreja. Tá certo que pode ser uma igreja católica, mas essa é a importância. Porque a igreja, todo mundo sabe que é lá que a gente vai ouvir a palavra do Senhor. É lá que a gente vai ouvir sobre o evangelho que transforma, sobre o evangelho modificador. E aí a gente não pode esquecer que entra século, sai século, vem história, vai história, acontecem várias situações, mas a igreja permanece. A igreja está ali, né? Na presença do Senhor, buscando, orando, buscando a sua presença. A igreja é o corpo de Cristo. É palavra bíblica, né? Sempre leva o evangelho do Senhor Jesus. Romanos 12, 15, 1 Coríntios 12, 27, Efésios 4, 12, 15 a 16. A igreja é importante. E nós não podemos esquecer que Paulo foi um dos que escrevia muitas cartas. E muitas cartas que chegaram para nós hoje foram escritas para quem? Para fortalecer as igrejas que Paulo deixava montada no meio do caminho. Por que essas igrejas eram montadas e ficavam? Porque elas tinham a função de ali ser o reduto, o lugar de refúgio de homens e mulheres para conhecerem a Jesus,
para saberem que lá. E por isso que a gente fala da imperfeição. A gente sabe que na igreja existiam pessoas que falavam demais, existiam pessoas que oravam de menos, existiam pessoas que olhavam para outras situações. E sempre o apóstolo Paulo, a gente percebe aí nas cartas paulinas, que ele está sempre aconselhando, orientando, ele está sempre incentivando para que as pessoas se voltem ao Senhor. Observem quem creem, não se esqueçam de que nós éramos nada e com Jesus nós somos algo. Isso é importante, fortalece a nossa fé. João Wesley também era um homem assim. E ele saía pregando para todas as igrejas que ele podia, para falar deste amor, para viver este amor. É interessante que Wesley, ele subia no seu cavalo e ele ia pregando, ele ia pregando, ele ia anunciando, a tempo e fora de tempo. E esse movimento que ele fez se tornou a Igreja Metodista, o que a gente conhece hoje, né? A comunhão viva no Senhor Jesus. E nós somos isso. Por isso que a igreja Metodista acredita na comunhão da igreja. Acredita sim que nós temos um papel fundamental para ajudar, para orientar, para estar junto com pessoas. Nós ajudamos com cestas básicas, nós ajudamos com escola, nós ajudamos as crianças na escola dominical, nós ajudamos com os discipulados, nós ajudamos, porque esse é o nosso papel. E aí a gente tem que acreditar que neste mundo, então, em que tudo é para o mal, existe um lugar que busca viver a palavra, busca viver para o bem, busca viver a verdade que há no Evangelho de Jesus. E aí a gente percebe que na igreja é o lugar que a gente aprende que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades deste mundo tenebroso. E a gente não pode esquecer que quando a gente fica sem igreja, a gente se sente muito mal, a gente sofre. É como se tirasse de dentro de um grande braseiro, tirasse um carvão fora deste braseiro. Ele vai esfriando, esfriando, esfriando e perdendo o seu brilho. É assim que a gente se sente quando a gente não está na igreja. Com todas as suas imperfeições, nós precisamos da igreja. Nós sentimos falta da igreja. E nesses dias que estamos vivendo, que a gente não pode estar junto, que a gente não pode estar lá, não abrindo a igreja, justamente pensando nessas questões de segurança, sobre a vida, sobre a saúde da nossa população, dos nossos irmãos queridos, a gente continua a igreja mesmo assim, né? Falando através de uma câmera, da internet, a igreja continua sendo igreja. E é interessante, se você concordar comigo, presta atenção numa coisa. Se nós tivéssemos ainda sem Covid, certamente nós estaremos só lá dentro, fazendo os nossos cultos, proclamando, cantando lá dentro. Hoje, nós tivemos que sair da igreja. Nós já deveríamos ter feito isso. Já deveríamos ter feito muitas e muitas situações e programas e ações evangelísticas que nós não fizemos. E de repente, com essa Covid, nós fomos obrigados, mesmo que não indo à igreja, a igreja estando fechada, nós nos dispusemos, e são todas, a entrar nas telinhas e a partilhar com os irmãos, até quem a gente não conhece, tem se achegado, tem ouvido a palavra, tem conversado com a gente pelo chat, por outras questões de WhatsApp e tudo mais, Facebook e Instagram. Por quê? Porque a igreja é viva. A igreja não é simplesmente as paredes, ou não são as paredes. Essas 4 paredes, elas são físicas, mas a gente precisa entender que ela existe ali como um sinal da graça de Deus. E nós estamos ali para manifestar essa graça de Deus. E mesmo hoje, com toda a nossa dificuldade de saúde, de Covid, nós estamos orando, jejuando, buscando a sua presença e mantendo a palavra do Senhor viva, ativa, para qualquer irmão que precisar ouvi-la. Amém?
Eu creio nisso. Eu sei que o Senhor tem feito e vai fazer muito mais nas nossas igrejas. E eu sei que quando a gente fala em igreja, muita gente remete à esperança, porque é isso que a gente veio fazer, é isso que a gente veio falar. E nós sabemos que na igreja nós temos a mensagem de Deus viva, a mensagem de Jesus. Olha a Páscoa chegando aí, a gente sabendo que a gente pode cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. E eu sei que eu aprendi na igreja, que eu tenho um futuro, que a minha vida não é só aqui nesta terra, que eu tenho com Deus um lugar reservado também nos céus. E eu quero levar vidas junto comigo, que a gente suba junto. Quem sabe num coletivo aí de muitos irmãos juntos subindo. E a igreja que nos proporciona isso. Tá vendo? Muita gente não entende que nós somos necessários, sim. Temos nossos erros, mas necessários. E também a gente não pode esquecer da dignidade de cada ser humano que está na igreja. Cada missionário, cada ministério, cada irmão, cada irmã que se coloca ao serviço do Senhor, que tem se colocado ao dispor do Espírito Santo. A igreja tem uma tarefa impressionante e útil para a vocação divina, né? Não é assim para nós o nosso serviço, não é para nossa glória, é nada mais, nada menos o amor devolvido ao Senhor, porque isso agrada a Deus. E a gente é chamado então para evangelizar. Já perceberam? Os missionários não carregam armas. Os missionários carregam a palavra, não ajuntam fortunas e nem têm posições sociais, mas eles são reconhecidos no mundo inteiro. Quando o missionário se apresenta, quando o missionário se achega, todos sabem que ele vem da parte de Deus. Nós admiramos a igreja no meio deste mundo que é bem diferente, desumano e está desesperado. A igreja existe para mostrar que existe um mundo melhor, que há possibilidade de algo melhor. A igreja anuncia essas boas novas de Jesus e ela é chamada a pôr em liberdade os oprimidos, a proclamar libertação aos cativos. E apesar de todas as falhas, a fé e a oração movem, fazem a diferença. E a gente pode dizer, como está escrito na oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente acredita e admira a glória da igreja e continuar lembrando que não é para cá e não é para este mundo que nós vivemos. Nós sabemos que a igreja é corpo de Cristo. O nosso futuro é o céu. E onde a gente aprende é na casa do Senhor. E ela é portadora do eterno tesouro, o Evangelho. E porque Cristo é o fundamento da igreja. E nós sabemos, como está escrito em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, no meio de tanta dificuldade, de tanta descrença, nós somos importantes. Nós, metodistas, cremos nisso, sabemos dessa importância e queremos sempre valorizar a igreja. Por isso tem que ser cheia do Espírito, fortalecida em amor, em alegria, sendo a verdadeira, a que mostra o testemunha viva da paz, né? Promovendo a paz entre os povos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a gente aprenda a ser igreja de verdade e continue a ser igreja de verdade. Se você tem ouvido as mensagens, se você ouve um cântico, se você tem alguém para abençoar, não se esqueça, você é igreja viva neste mundo tenebroso, neste mundo que precisa e que carece de nós, da palavra de esperança. Você faz parte, você é um missionário diante do nosso Deus. Falamos tanto de missão, de levar a mensagem, mas nós levamos a mensagem porque temos a igreja sempre no respaldo, sempre guardando,
sempre protegendo, sempre nos ensinando e nos orientando na caminhada de fé. Que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor fortaleça a igreja e que a gente nunca deixe de anunciar este Deus, o amor de Jesus e a ação do Espírito Santo em nós, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus, boa semana e até semana que vem.